Famílias que vencem. Trabalham em equipe. Persistem. São determinadas. Superam obstáculos. São disciplinadas. Se apoiam mutuamente. Celebram a vitória. Famílias que vencem mês da família 2016. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Boa noite, que bom mais uma vez poder falar a vocês. Eu quero pedir então permissão, para que eu possa entrar na sua casa, no seu lar e trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, para a sua vida. Este programa é um programa que tem como objetivo abençoar você e levá-lo a refletir sobre a fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fé na Bíblia, na palavra do Senhor, para a nossa edificação. Meu nome é Joessé de Oliveira e eu sou pastor da Igreja Batista Central de Diamantina. Nosso templo fica à rua São Francisco, número 130, e os nossos cultos acontecem todos os domingos às 9 horas da manhã, à noite às 19h30, também às quartas-feiras às 19h30. Será um prazer poder receber você ali em um dos nossos cultos, Nos sentiremos muito honrados com a sua presença. Uma das coisas que nós temos vivido nos últimos tempos, nos últimos dias, são os conflitos sem precedentes que nós estamos vivendo aí na política brasileira. Já há muito tempo nós estamos vivendo aí essa crise. E a pergunta que a gente faz é, quando vai terminar? Quando vai acabar? Afinal de contas, nós precisamos caminhar e nós estamos parados, vivendo crise em cima de crises. Agora, o mais interessante que crise ou crises em uma nação é algo muito normal, é algo muito comum. Assim também, a crise e as brigas no contexto da família também é algo normal, é algo que acontece. O problema não são as crises, o problema não são as brigas, o problema é como resolver essas brigas, como solucionar estas crises que, por vezes, nós passamos por elas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina a resolver a crise, resolver os problemas, solucioná-los, para que a nossa caminhada, a nossa jornada continue. Eu quero ler um texto aqui da palavra do Senhor muito interessante, no Velho Testamento, está em Gênesis, no capítulo 13, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos e gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro.
Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para o Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló na cidade das Campinas, e aí armou as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Este texto aqui da palavra de Deus nos ensina, então, a como resolver os conflitos no contexto da família. As crises, as brigas, elas acontecem mesmo em todas as famílias. Sua família não é diferente da minha, e todas as famílias, todos os casais, irmãos, enfim, nós passamos por momentos aí de conflitos, momentos de briga. O texto nos ensina a solucionar essas crises. A palavra do Senhor nos diz que Abraão, ao saber das brigas, ao saber da contenda, ele vai até o seu parente para solucionar. Primeira coisa que eu quero dizer a você, que para resolver um conflito, resolver uma briga, é necessário você entender que esse conflito existe, que ele existe, que ele é real. Diante de um conflito familiar, diante de uma briga familiar, diante de alguém que está incomodado, inquieto por algo que aconteceu, nós não podemos de maneira nenhuma fechar os olhos e fingir que o problema não existe, fingir que nós estamos bem, que nós estamos vivendo, né, tranquilamente. É mais ou menos o que acontece na vida conjugal. As pessoas vivem crises, conflitos, brigas e não resolvem estas brigas, não resolvem esses conflitos e coloca por debaixo do tapete, finge que ele não existiu, né, e continua a sua vida, mas só que esses conflitos eles vão aumentando, vão se acumulando e chega um ponto que só Deus mesmo para solucionar, para resolver. Então, primeira coisa, você precisa reconhecer que esse conflito existe. Segunda coisa, para resolver brigas no lar, briga na família, você precisa do diálogo, você precisa dialogar. Abraão foi até o seu parente dialogar. É importante a conversa, é importante essa comunicação, é importante tentar chegar em um acordo, em uma solução que seja bom para as duas partes, né? Que ninguém perca, que a família saia fortalecida, né? Vencida. E Abraão, então, ele saiu e foi até o seu parente, o seu sobrinho, para conversar sobre o problema que existia. Então, o diálogo, ele é importante no lar, quando se tem um conflito entre marido e mulher, entre irmãos, entre pais e filhos, é necessário o diálogo, é necessário a conversa, porque é a partir desta que vamos encontrar a solução para o problema. Outra coisa que você precisa fazer é ceder. Abraão, ali naquele conflito, naquele momento, ele cedeu, ele abriu mão, né, do seu direito. E às vezes, para resolver uma briga, uma contenda, nós precisamos ceder. E senão, o conflito não acaba, a briga não acaba. Né? Nós temos uma brincadeira aí todo sábado à tarde,
né, um futebol, e às vezes, né, todos nós, todos que jogam futebol, sabem que às vezes, né, os ânimos ficam assim bem animados e é necessário que alguém seja moderado, né, para que o conflito acabe ali. O fato é que muitas vezes a pessoa não quer ceder, o outro também não quer ceder, e às vezes uma briga, né, banal vai crescendo, vai se multiplicando e se tornando em algo grande, né, difícil de solucionar e cria-se uma inimizade. Então é necessário que no contexto da nossa família nós sejamos capazes de ceder para solucionar o problema, para resolver o problema. O texto também nos diz que Abraão, ele encontrou uma solução, né? E a solução que ele encontrou, solução bem prática. Nós temos muitas coisas, né? O espaço que nós temos não está sendo suficiente para caminharmos, para andarmos juntos. Então é necessário que você, meu sobrinho, né, escolha, eu vou deixar você escolher. Se você falar que vai para o sul, eu vou para o norte. Se você falar que vai, né, para o oeste, eu vou para o leste. Não tem problema algum, né? Então ele deu, né, a Ló o direito de escolher a direção e Ló escolheu. Então eles continuaram, né, parentes e amigos, mas sem deixar com aquela briga, aquela crise se transformasse em uma inimizade. Mais tarde, Abraão vai até ajudar Ló, vai ajudar a sua família, vai retirá-los de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Abraão era esta pessoa, né, que para ele família era algo mais importante do que o gado, mais importante do que as pastagens, mais importante do que as coisas. Você, né, que está me ouvindo, precisa entender isto. Se ainda não entende, precisa compreender que quando nós formamos uma família, ela se torna o nosso foco, o nosso alvo principal. Ela é a coisa mais importante. Família foi algo que foi criado por Deus. Então você precisa ter a sabedoria, a inteligência para solucionar os conflitos, as guerras, as contendas que existem, né, no contexto da família. Tenha essa competência, busque de Deus essa sabedoria e certamente a sua família, né, será abençoada. Então que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e você fique com estas dicas aí importantes. Se existem conflitos, reconheça que eles existem e tome a decisão de enfrentá-los através do diálogo, da conversa. Tome a decisão de resolvê-los, cedendo às vezes, abrindo mão do seu direito. Tenta resolvê-los com uma solução que seja boa para ambas as partes, para que a família possa realmente crescer unida, porque a Bíblia diz que é bom, que é agradável que os irmãos vivam em união. É bom, é agradável, isto alegra o coração de Deus quando uma família caminha junto, vive junto, unidos como irmãos. Que Deus abençoe, até a próxima, fique na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.